Vamos a Brasília conversar com Rodrigo Orengo, porque o Ministério da Economia já cogita a volta do auxílio emergencial, mas quer uma contrapartida. E qual seria, Rodrigo Orengo? Bom dia. Muito bom dia, Ellen. Bom dia a todos. A contrapartida seria aquela PEC emergencial, a contrapartida de redução, de reestruturação da máquina pública. E essa contrapartida e esse recado ele é fundamental hoje para o mercado. Por quê? Quando se fala em auxílio emergencial, todo mundo fica com o pé atrás, porque fica aquele receio no ar de drible no teto de gasto, ou seja, de desequilíbrio fiscal. O que o Ministério da Economia e o ministro Paulo Guedes estão se manifestando agora é justamente por esse sentido. Olha, vamos sim trabalhar, vamos discutir o auxílio emergencial, a volta do auxílio emergencial, só que isso tem que ter lá um contrapeso no orçamento, no equilíbrio orçamentário. E seria uma redução e contenção de gastos no setor público. Essa é a lógica da PEC emergencial. Para além de a gente lembrar, essa proposta de emenda à Constituição que não foi aprovada, os parlamentares não cumpriram o dever de casa, saíram em férias, em recesso, antes de tocar nessa pauta. Essa matéria, ela cria até e prevê criar até gatilhos de redução de salário e jornada de servidores em casos de crise. Foi o que aconteceu na iniciativa privada. A proposta, ela tenta refletir o que acontece na iniciativa privada em momentos de crise no setor público, que tem aquela estabilidade. Tem uma série de regras que, nesses momentos de crise, acabam criando ali uma proteção, claro, para os servidores. Agora, isso traz uma consequência, isso traz um desequilíbrio fiscal. Então, a lógica toda do debate é essa, e foi uma manifestação importante, o Ministério foi obrigado a se manifestar porque os candidatos à presidência da Câmara e do Senado estão defendendo a volta do auxílio emergencial, uma espécie de consenso, porque muitas pessoas, a gente está falando de 20 milhões aí de brasileiros, que ficaram sem o auxílio emergencial e ainda não têm uma alternativa. Os níveis de emprego ainda estão preocupantes, a gente está num momento de crise, então qual é a alternativa que se dá num momento como esse? Bom, os candidatos estão defendendo isso, o debate imediato, emergencial, de uma espécie de auxílio ou de uma reformulação do Bolsa Família. Agora, para isso, vão ter que se comprometer realmente a cortar na carne, a fazer a história do dever de casa, a reestruturar a máquina pública para abrir espaço no orçamento. Aliás, a gente não tem orçamento votado ainda neste ano. É mais uma coisa que os parlamentares deixaram de fazer antes de entrar no recesso. Então, o primeiro ato aí do presidente do Senado, principalmente, que mexe com o orçamento, que é o presidente do Congresso, vai ser conduzir esse debate para logo de imediato votar o orçamento e aí encaminhar esse debate aí de uma alternativa ao auxílio emergencial. Tem muita gente precisando e a classe política aí precisa dar uma resposta. Orengo, você falou, Ministério da Economia já defende a volta do auxílio emergencial, e é um ponto importante porque a gente tem, e isso vem desde o ano passado, Ministério da Economia defende nova CPMF, Ministério da Economia defende reforma administrativa, defende outras tantas reformas, e quando a gente vê que isso pode resultar em um aumento de impostos, furar o teto de gastos, o Ministério da Economia defende, Paulo Guedes, o Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro, diz que não. Existe já um posicionamento do Palácio do Planalto em relação ao auxílio? O presidente Jair Bolsonaro voltou a dizer que não é aposentadoria, que não é benefício social que tem que ficar o ano inteiro. Então, é o Ministério da Economia ainda sem o apoio do Planalto? Esse é um conflito que não é de hoje, viu, Sandro? E é um conflito entre a área econômica e a área política. Nesse momento, a área econômica está tendo um discurso mais realista, porque é isso que vai acontecer, esse debate ele vai existir. Então é aquela coisa, se ele vai existir, que se ofereça uma contrapartida. Que realmente se abra um caminho para uma reestruturação da máquina pública, de buscar um equilíbrio fiscal, porque você realmente aprovar o auxílio emergencial sem dar contrapartidas é realmente abrir espaço aí para esse desequilíbrio, no momento que a gente sabe que o déficit fiscal está aumentando. Agora, essa espécie aí de conflito entre essas duas áreas, a política e a econômica, é algo que a gente já está acostumado a ver aqui em Brasília, Claro que a área política tenta pesar o apoio do governo para uma política desenvolvimentista, de auxílio. O Ministério da Economia, do outro lado, pede equilíbrio fiscal. Então isso vai acontecer. O importante agora é que, logo depois da eleição à presidência do Congresso, esse tema vai voltar e aí esse debate do auxílio emergencial vai aquecer aqui no Congresso. Falando em economia ainda, o presidente Jair Bolsonaro não quis participar do Fórum de Davos, que acontece de forma virtual nesse ano. Mas só para trazer aqui um dado que surgiu nas últimas reuniões,
ele diz o seguinte, ele mostra a desigualdade que resulta também da pandemia, né, que vai aumentar durante esse período da pandemia, que é o seguinte, enquanto as 1.000 pessoas mais ricas do mundo recuperaram as perdas econômicas durante a pandemia em apenas 9 meses, os mais pobres vão levar pelo menos 14 anos para conseguir repor essas perdas, segundo o relatório Vírus da Desigualdade, divulgado pela Oxfam ontem, né, na abertura do Fórum Econômico Mundial, realizado em Davos, na Suíça. Então, olhar para essas desigualdades é muito importante aqui também. A nossa política econômica tem que levar isso em consideração, né, Orengo? É verdade, e sabe que isso era inevitável, né? Já estava se esperando realmente o aumento das desigualdades, né? Agora, qual é a saída? E pelo menos o discurso público que mudou, e isso é importante também destacar. A gente estava falando do ministro Paulo Guedes, e teve uma outra declaração dele que é importante aí nesse cenário. Ele está defendendo a vacinação em massa como uma saída econômica. Isso é fundamental. Então, é um discurso agora oficial do governo de aposta na vacinação em massa e não em alternativas contestadas, aquela história dos remédios. Não, é vacinação em massa para retomar o crescimento econômico. Agora é uma voz forte do governo defendendo essa linha. Isso também vai ao encontro de uma mudança de postura do próprio presidente, do governo federal, nessa relação com outros países no meio da pandemia, né? O governo decidiu assumir o protagonismo, né? Em vez de transferir a responsabilidade, assumiu o protagonismo e passou a negociar diretamente com os governos da Índia, com os governos da China. E aí veio a notícia tão esperada, a liberação do insumo da China. O governo estava sendo muito pressionado para isso, para assumir publicamente esse compromisso de negociação com outros países. Governadores, os 27, tinham assinado uma carta pedindo que o governo realmente colocasse todos os esforços aí diplomáticos para liberar esses insumos, empresários, também pesquisadores da Fiocruz, do Butantan. Então a solicitação, a reivindicação, a pressão estava saindo de todos os lados aqui. E o governo agora assume esse compromisso público e muda a postura, muda o discurso que foi bem recebido aqui em Brasília, né? Se antes a gente ouvia a história, olha, vacina do Dória, vacina da China, lançando suspeitas aí sobre a origem da vacina, agora não, a vacina do Brasil, confiança na vacina, discussão e relações diplomáticas de alto nível com outros países. Então isso mudou, e essa mudança de postura, né, deixando aquela chamada guerra ideológica de lado e optando por uma política externa de mais pragmatismo, é claro que foi bem recebida. Esse era um pedido aqui de parlamentares, até de aliados, que solicitavam ao governo que mudasse essa lógica aí de negociação externa, de política externa, e o que foi muito bem recebido. E mais importante, apesar dessas brigas políticas, e esse tema ele foi politizado entre o governador, entre o presidente, o mais importante é que finalmente o IFA, que é o produto mais procurado hoje no mundo, que é esse insumo aí para a produção da Coronavac, da vacina de Oxford, vai ser liberado até o fim da semana, segundo o governo, e pode liberar aí a produção no Brasil, para evitar aquela quebra, né? O secretário de Saúde aqui de Brasília, de outros secretários também, estavam com receio que isso estabelecesse uma quebra da campanha de imunização. Segundo o governo, isso não vai acontecer.